A aula de hoje é sobre semelhança de triângulos, aulas 5 e 6. Vamos começar. Vamos relembrar quando dois triângulos podem ser considerados semelhantes. Quando seus três ângulos aqui internos forem congruentes, eles serão semelhantes. E o que isso diz aqui, ó? É o que ele está dizendo abaixo. Ele está dizendo que este ângulo é congruente a este, ó. Tá vendo? Depois ele compara os outros dois. E por último, os que estão aqui acima. O que isso nos diz? Que se eu comparar os lados desses triângulos, eu vou ter sempre uma razão de semelhança, a nossa razão que ele chama aqui de K. Ou seja, que é o mesmo número, tá, pessoal? Mas eu posso comparar qualquer lado aqui desse triângulo e escolher aleatoriamente? Não, pessoal. Eu tenho que comparar os lados correspondentes. Olha quem ele compara aqui. BC é esse lado entre o azul e o verde. No triângulo menor, ele comparou com EF, que também está entre o azul e o verde, tá vendo? E partiu aqui do maior para o menor. Na segunda comparação, ele fez a mesma coisa, ó, do maior, aqui entre o verde e o vermelho, comparou no do menor entre o verde e o vermelho. E no último, continuou do mesmo jeito, ó. O do maior, agora entre o vermelho e o azul, comparar com o do menor entre o vermelho e o azul. Então, eu tenho que identificar os lados correspondentes para só depois poder compará-los, tudo bem? Vamos aqui a relembrar o caso fundamental de semelhança. Eu não preciso provar que os três ângulos são congruentes. Caso eu prove que dois são congruentes, ó, mesma marcação, congruente. Mesma marcação, congruente. Eu já sei que esses dois triângulos, portanto, são semelhantes. E é legal eu também relembrar que quando eu tenho um triângulo aqui, ó, e ele é cortado aqui por um lado, um segmento ou uma reta paralela a um dos seus lados, eu automaticamente terei dois triângulos semelhantes, o maior e o menor, porque isso vem das retas paralelas, né? Se eu considerar que R paralela à reta que passa por BC, repara que este ângulo será igual a este, porque eles são ângulos correspondentes numa transversal entre duas retas paralelas. A mesma coisa acontece desse lado. Então, eu posso lembrar disso aqui a resolver algum exercício. Então, eu peguei aqui um exemplo para demonstrar para vocês. Ele fala que na imagem a seguir é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Você está vendo um maior e um menor, né? Sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos, BA e DE, esse aqui é paralelo a esse, os dois triângulos são semelhantes, já parto daí, ó. E que EC mede 160, tá aqui. Qual a medida de X? Esse valor que ele quer. Então, ó, eu comecei a minha comparação da seguinte maneira. Do maior para o menor, ó, X está para 100, que é o lado correspondente, assim como, de novo, do maior, ó, 400 está para 160. Mas não existe um único olhar, hein, na razão de proporção. Você poderia, por exemplo, olhar da seguinte maneira, ó, com os elementos do mesmo triângulo, ó. 400 está para X, assim como 160 está para 100, tá vendo? E aí, quando você multiplicar em cruz, pode reparar que vai dar a mesma conta, ó, 400 vezes 100, 400 vezes 100. E 160 vezes x, 160 vezes x. Não existe um único olhar, mas tem que ter ordem e tem que seguir sempre, saber quais são os lados correspondentes. Agora, a partir daqui eu vou resolver, ó. Eu vou diminuir aqui o número, simplificar, e vou multiplicar em cruz. Então, ficou 16 vezes x, 100 vezes 40, que dá 4.000. Pego agora 4.000 e divido por 16. Ou faço a conta direto, ou simplifico, e eu vejo que o x aqui vale 250 metros. Outra coisa que nós vamos relembrar é a potência de um ponto em relação a uma circunferência. O que é isso? Quando eu tenho uma circunferência,
duas cordas que se cruzam, e esse pontinho de agora em diante, ele vai ter o seguinte: se eu multiplicar o valor de PA pelo valor de PB, tá vendo? Ele vai ser igual ao valor de PC multiplicado por PD. E por quê? Na verdade, isso daqui vem da semelhança de triângulos. Vamos ver por quê? Se eu fechar aquela imagem aqui em triângulos, pessoal, olha o que acontece. Aqui são ângulos opostos pelo vértice, portanto, são congruentes. E se eu olhar, tanto faz, desse ângulo inscrito ou daquele, tá? Vai dar no final a mesma coisa, porque o A, ele está enxergando o arco aqui, ó, BC. O D também está enxergando o arco BC. Significa que eles são congruentes, tá? Se eu olhasse aqui desses dois pontos, eles também seriam congruentes. Agora, eu já sei que os triângulos são semelhantes. Vou comparar os lados correspondentes, ó. O PA está entre o verde e o roxo. E no maior, quem está entre o verde e o roxo é o PD. Então, eu fiz a primeira comparação. Se eu partir do menor para o maior, na segunda comparação faço o mesmo, ó, PC e PB, tá vendo? E se eu multiplicar em cruz, eu volto aqui para o conceito que foi dado para vocês no início e que está na apostila de vocês. Então, eu posso usar isso, eu vou voltar aqui um pouquinho, opa, para mostrar para vocês que quando eu tenho, então, uma circunferência cortada aqui e duas cordas que se cruzam, eu posso automaticamente multiplicar direto esses valores. Eu não preciso nem fazer essa comparação para ser mais rápido. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Vamos ao nosso exemplo, ó. Ele quer o valor de x, eu já sei que eu tenho uma circunferência, duas cordas que se cruzam. Vou agora multiplicar os segmentos aqui que se formaram na mesma corda, ó, 2x vezes x mais 3 de um lado e x vezes 3x menos 1 do outro. Faço a distributiva de ambos os lados, chego a esse valor. Coloco todo mundo do mesmo lado, então, ó, aqui era 3x ao quadrado, ficou menos 3x ao quadrado. Aqui era menos x, ficou mais x. Tinha 2x ao quadrado, gastei 3x ao quadrado, fiquei devendo x ao quadrado. E aqui eu tinha 6, ganhei mais 1x, fiquei com 7. Eu gosto de trabalhar aqui com positivo, então inverto o sinal de toda a equação, ó. Negativo ficou positivo, positivo negativo. É uma equação de segundo grau, mas como ela não é completa, eu vou pôr fator comum em evidência. Quem está em fator comum aqui, ó? É o x, ele que vai ficar em evidência. E quem sobrou fica do lado de dentro. Então, ó, x ao quadrado, tirei um x, ficou do lado de fora, o outro x ficou do lado de dentro. Menos 7x, tirei o x, quem sobrou foi o menos 7 aqui, ó. E se eu fizer a multiplicação, eu volto para cá. Agora, pensa, x vezes um número, que é x menos 7, que tem que dar zero. Ou aqui dá zero, ou aqui dá zero, porque é uma multiplicação. Para isso dar resultado zero, um dos dois fatores tem que ser zero. Então, ó, primeira opção, x igual a zero. Não me serve porque segmento zerado não existe. Então, a outra opção, para que dar zero, o x aqui tem que ser 7. E essa opção serve sim para mim. Eu espero ter ajudado.